Eu vou dar continuidade com essa parte de metodologia de avaliação do sistema imune. Então, a Andrea já cobriu bastante a parte de proteínas e esses métodos mais não tão high throughput, assim, que conseguem avaliar em larga escala. Então, eu vou falar um pouquinho mais sobre essas avaliações de perfil molecular, mas agora com metodologias em larga escala. Então, dentro da proteômica, vocês têm a citometria de fluxo. Hoje em dia, a gente já tem equipamentos que conseguem avaliar até 50 parâmetros numa mesma célula. Então, isso é uma quantidade enorme de dados, mas ainda assim, para algumas avaliações, a gente precisa de mais do que isso. E nesse intuito que foram desenvolvidos os microarrays. Então, os microarrays, eles são basicamente ensaios que permitem avaliar a interação e a forma dessas proteínas em larga escala. Então, basicamente, você imobiliza em pequenos poços algumas probes, né, que podem variar desde proteínas, antígenos, moléculas de ácidos nucleicos e até lisados celulares, e você vem, então, com o seu material em cima desses poços para ver o que se liga com o que e ver a interação entre isso e ver até processamento metabólico. Então, ele é uma técnica muito legal porque eles abriram portas para uma identificação gigantesca de perfis moleculares dentro de um paciente, dentro de uma pessoa. A gente consegue colocar nesses chips, hoje em dia, mais de 1.500 targets. Então, isso permite com que você faça um ensaio e identifique uma montoeira de coisas que, por técnicas um pouco mais simples, você precisaria ficar meses, às vezes até anos, trabalhando. Então, a leitura de um chip de microarray ela é bem simples, na verdade, ela é feita por um aparelho específico, e ele vai ler cada spot. Então, dentro da sua amostra, você vai marcar uma amostra, uma determinada proteína, uma determinada molécula com um fluorocromo, outra com outro fluorocromo, e isso vai ser ligado no spot que tem a sua probe. E isso vai ser lido no aparelho, ele vai ler cada um desses spots, e nesse caso, por exemplo, se você tem mais fluorocromos dessa célula B aqui, por exemplo, você vai ter um fluorocromo, uma representação vermelhinha. Se você tem mais fluorocromos dessa célula A, você vai ter uma representação em verdinho. E se você tem um misto, você vai ter uma cor mais ou menos no meio. Então, isso daqui é basicamente um resultado do microarray quando você olha no computador, é isso que ele vai te gerar. São esses pontos de luminescência que você consegue analisar realmente quanto de fluorescência tem para cada lado. Então, os microarrays, eles possibilitaram uma infinidade de análises. Dentro da proteômica, a gente consegue identificar tanto o formato, né, a identificação dessas proteínas. Então, eu consigo dizer, nessa célula tem tal e tal proteína, quanto a interação dessas proteínas com outras moléculas. Então, se eu coloco na probe, como probe, alguma molécula que eu quero ver se essa proteína que eu estou identificando interage ou não, eu consigo ver essa interação. Eu consigo ver metabolismo, então, eu consigo ver se uma determinada proteína presente no soro do paciente ou qualquer coisa do tipo forma metabólitos através de colocar a amostra do paciente ali em interação com esses spots. Então, isso abre possibilidades para identificar alvo para novas drogas, para determinar vias bioquímicas envolvidas em diversos processos. O importante para vocês aqui, de tudo que a gente está falando, na verdade, é entender como é que isso vai ser mostrado a partir de amanhã no curso. Então, basicamente, é ver como é que a gente analisa as figurinhas que eles vão mostrar. Porque muitas vezes a gente chega aqui e eles começam a mostrar aquelas análises complexas e a gente fica meio perdido com relação à interpretação dos dados, né? Primeira vez que eu cheguei aqui, eu quase não conseguia identificar um gráfico de citometria, eu não sabia o que era aqueles pontinhos lá. E agora eu sei que é uma célula, né, que eles estão mostrando e cada uma tem sua marcação e tudo mais. E aqui é a mesma coisa. Então, quando a gente se depara com técnicas um pouco mais avançadas, às vezes a gente não consegue ver essa interpretação gráfica que eles estão mostrando.
O TISNE, que a Andrea mostrou, é uma das coisas que provavelmente vocês vão ver aqui no curso com bastante frequência, porque explodiu a técnica agora para análise de citometria, principalmente por causa da quantidade de parâmetros que estão sendo possíveis ser analisados agora. Então, provavelmente vocês vão ver bastante ele daqui para frente. No microarray, então, esse artigo mostra um perfil de resposta IgG específico em pacientes HIV positivos, em uma associação, né, desse perfil de resposta de IgG com a progressão da doença. Eu não vou entrar em detalhe do artigo, quem quiser procura para dar uma olhada, ele é relativamente antiguinho, mas o que é importante aqui é o que eles fizeram. Então, a técnica é relativamente simples, eles fazem isso corriqueiramente, que é desenvolver antígenos recombinantes. Então, aqui foram 143 antígenos desenvolvidos para 5 subtipos do HIV-1. Esses antígenos eles são colocados nesses spots, né? Cada spot vai receber um antígeno. Eles colocam isso em contato com o soro do paciente, e é aí que essas técnicas de larga escala ganham bastante notoriedade, porque elas usam uma quantidade muito pequena de amostra do paciente. Então, essas amostras de controladores de elite, de coisas assim, que são amostras extremamente preciosas, a gente consegue usar, às vezes, 2 microlitros só disso para conseguir essa marcação. Isso, obviamente, não é colocado na placa pela gente, é colocado por um robô, né? E ele espalha essa amostra por esses spots e consegue ver a interação, então, do anticorpo que o paciente possui ou não com esses 143 antígenos que foram gerados. Então, o resultado de um microarray proteômico é isso. Isso daqui é o que a gente chama de heatmap. Para o microarray de diversas plataformas, é isso que vai ser gerado também, um heatmap. E o que a gente consegue ver aqui é o sinal de intensidade. Então, aqueles que têm sinal de intensidade maior, em geral, são representados em vermelho. Não necessariamente, depende do programa que você está usando, depende do computador, mas aqui, nesse caso, estão em vermelho. Em verde, aqueles que têm menor sinal de intensidade. Esse sinal de intensidade identifica, então, o número de anticorpos que esse paciente tinha para aquele determinado antígeno. Cada pontinho desse aqui é um antígeno e cada fileirinha dessa aqui é um paciente. Então, esse estudo, eles avaliaram 100 e poucos pacientes. Então, aqui a gente está vendo todos esses pacientes aqui enfileirados. Então, é mais uma análise assim, de um perfil macro. Vocês conseguem ver que para os pacientes infectados tem uma diferença muito grande de ligação com antígenos comparado com os pacientes não infectados, e é essa diferença que torna a associação tão significativa. Sumiu mesmo. Tinha uma tabela de associação aqui, mas a tabela está no artigo, tá, gente? É só que eles estão mostrando essa associação, os antígenos que eles encontraram com a contagem de CD4 e com a carga viral. Então, eles mostram aqui que, para aqueles pacientes que mostraram uma maior resposta de anticorpo para as glicoproteínas transmembrana, para a transcriptase reversa, eles tinham uma carga viral mais elevada. E para aqueles que mostraram resposta mais para as glicoproteínas de superfície, para a proteína do capsídeo e da matriz e para a integrase, eles tinham uma carga viral mais baixa. Além disso, eles mostraram que, para aqueles que tinham resposta de anticorpos maior, tanto para a proteína do capsídeo, quanto para a matriz, quanto para a integrase, eles tinham um menor decréscimo da contagem de CD4 e, portanto, uma progressão para a doença mais lenta, né? Então, deixando um pouquinho as proteínas de lado, agora a gente vai falar um pouquinho das moléculas que sofreram um boom gigantesco depois que essas técnicas todas de high throughput foram criadas, né? Então, o sequenciamento do genoma é um negócio que é uma das coisas que mais gera tecnologia dentro dessa área, porque realmente a gente precisa ver muita coisa e é muito, muito pequeno. Então, muitas das tecnologias que foram geradas, que a gente trabalha ainda hoje em dia, foram geradas na época realmente que teve todo o esforço de sequenciar o genoma humano, e isso se mantém até hoje. Então,
A gente usa também os microarrays para genômica, assim como o sequenciamento e outras formas de análise, mas os microarrays, diferente das proteínas, o que a gente vai usar como probe, por exemplo, vão ser moléculas de DNA. Complementares e tudo mais. Além disso, a gente consegue avaliar transcriptoma, né? Então, o quanto essas moléculas de DNA que estão sendo expressas através de microRNAs, de RNAs mensageiros, de RNAs de interferência, o quanto elas interferem ou não num perfil de susceptibilidade, por exemplo, que é o caso desse artigo. Então, aqui eles avaliaram a susceptibilidade, palavra difícil, de patógenos específicos de pacientes HIV positivos. Então, o que acontece é que a gente sabe que os pacientes eles mantêm perfis de resposta diferentes para determinados patógenos. Então, para o caso da Cândida, que é um dos patógenos que eles avaliam, você vê que pacientes HIV positivos eles perdem a resposta para a Cândida muito cedo durante a infecção. E para o CMV, o contrário, eles mantêm essa resposta até que o CD4 realmente comece a decair muito e eles percam essa resposta. Então, eles avaliaram no modelo in vitro a resposta de células TCD4 para o tétano, para a Cândida e para o CMV. E esse gráfico aqui é muito legal porque ele mostra basicamente as mesmas coisas de diversas formas. Então, aqui nesse primeiro gráfico, ele mostra em vermelho a expressão de genes quando o antígeno que foi colocado em contato com as células TCD4 foi a Cândida, foi o CMV, desculpe, e em verde quando o antígeno foi o tétano e a Cândida. Então, ele mostra aqui só os genes que foram upregulados. Então, só aqueles que tiveram expressão aumentada em comparação, obviamente, com controles saudáveis, mas só aqueles que tiveram expressão aumentada. Nesse gráfico aqui, ele mostra para os 3 pacientes, né, que ele avaliou para Cândida, CMV e tétano, a diferença de expressão entre os mRNAs gerados. Então, aqui é em fold change que ele mostra, mostrando os genes em verde que foram down-regulados e em vermelho aqueles que foram up-regulados. Nesse gráfico aqui, eu sei que está bem difícil de ver, mas ele separa em perfis moleculares, então de resposta, de como esses genes interagem com relação à resposta imune para CMV e para aquele junta Cândida e tétano. E em D e F, ele vai mostrar aqueles genes que foram upregulados, qual é realmente o quanto eles foram upregulados. Mostrando, então, que no caso a exposição para o antígeno do CMV mostrou uma regulação maior para uma resposta imune inata e para os antígenos de Cândida e de tétano mostrou uma regulação maior para uma resposta TH17. Dentro do sequenciamento, a gente tem 2 possibilidades hoje em dia. Dentro delas ainda tem mais algumas coisas diferentes, mas assim o básico realmente é o sequenciamento de Sanger, que é usado desde 70, e o Next Generation Sequence, que é usado desde o ano 2000. Então, dentro deles tem várias variações, mas o básico deles, a diferença básica deles, é que o Sanger você consegue identificar no máximo uma heterozigose, né, mas não quantitativamente, só qualitativamente. E no NGS você consegue identificar o que você quiser. Ele vai conseguir identificar populações minoritárias, às vezes com menos de 1% dentro da mesma amostra, e isso é realmente muito pouco. Porque ele consegue fazer várias leituras da mesma parte da sequência. Então, dependendo do kit que você usa, da técnica que você usa, você consegue fazer até 40 mil leituras da mesma base. Então, essas 40 mil leituras te permitem dizer com alguma segurança se essa base que está sendo lida ali, ela é um A, um C, um T, um G, ou se tem as 4 lá e você tem populações diferentes ali.
Isso, então, permitiu, dentro da pesquisa de HIV, identificar basicamente a sequência do vírus, né? Isso é para o que mais se usa realmente o sequenciamento dentro da pesquisa de HIV é para identificar o vírus, porque o HIV tem uma diversidade gigantesca, acho que todo mundo sabe disso. E o sequenciamento do vírus, então, permitiu identificar, né, que o tipo M, o grupo M tem 11 subtipos, né, subtipos e formas recombinantes. O HIV2 já é dividido em 2 subtipos, então a gente conseguiu ver tudo isso através do sequenciamento. Além disso, a prevalência desses tipos e subtipos e formas recombinantes através do mundo, né? E isso é importante principalmente porque a gente sabe hoje em dia que o tratamento não é igual para todas as formas, né? Então, basicamente, a pesquisa de drogas e coisas assim é desenvolvida para o subtipo B, infelizmente, porque é o mais prevalente nos Estados Unidos. Mas a gente sabe que alguns subtipos, como, por exemplo, o F, não responde muito bem ao AZT, por exemplo. Então, identificar a prevalência desses outros tipos em outras regiões é importante para saber que tipo de droga você vai usar. Além disso, foi através do sequenciamento de cepas resistentes a determinadas drogas que a gente descobriu uma montoeira de mutações de resistência. Cada uma delas representada aqui varia, né, conforme quanta resistência ela gera realmente para o vírus, mas essa identificação, essa tabela de resistência é atualizada todos os anos, então a pesquisa em cima continua muito grande, porque a gente tem um número finito de regimes para tratar esses pacientes, então a gente precisa estar sempre atualizando para saber quando mudar o regime e quando não mudar. Nesse sentido, em 2001 foi criada a Renageno aqui no Brasil, pelo Ministério da Saúde, que tenta monitorar esses pacientes que estão em falha terapêutica para saber realmente se eles estão com resistência ou não, para tratar da melhor forma, com o melhor regime, visto que a gente sabe que manter a carga viral baixa é essencial para a não transmissão. O banco de dados mais específico para você colocar uma sequência ali e saber se tem uma resistência ou não é a base da Universidade de Stanford. Quem nunca entrou, entrem, deem uma fuçada, porque tem bastante informação ali. E ela mostra basicamente as mutações de resistência para transcriptase reversa, para protease e para integrase. Hoje em dia, a base da integrase está realmente muito extensa, infelizmente, mas está bem mais extensa do que estava ano passado. Todo ano sai uma mutação de resistência nova para integrase, e eles atualizam a base, se eu não me engano, mensalmente. Isso, desenvolvimento de mutações de resistência, mesmo em indivíduos de carga viral suprimida, a gente sabe que ainda assim é muito intenso. Então, esse trabalho ele mostrou, principalmente dentro do mesmo indivíduo, num período de tempo, né, a diversidade que tinha dentro desse indivíduo e, ao longo do tempo, quanto essa diversidade se distanciou geneticamente falando, né? Então, a gente vê que é uma coisa bizarra mesmo, né? Quanto o vírus se modifica, é uma taxa de modificação. A transcriptase reversa não tem, né, um proofreading, então ela fica ali mutando, uma taxa de mutação de 10 a 4 mutações a cada dia, e isso só vai aumentando. Nesse trabalho, eles mostraram acompanharam um casal heterossexual que se infectou, né, que um infectou o outro, por 37 meses. Então, eles mostram aqui no primeiro mês, né, a amostra do homem e da mulher em sangue total, em plasma. Então, a diferença realmente é muito pequena entre eles, mostrando que realmente o homem que era o infectado inicialmente infectou essa mulher, então que as sequências são muito similares. Aqui são com 7 meses, 12 meses e 37 meses, mostrando quanto esses vírus divergem um dos outros, né? Então, aqui você consegue realmente separar a população do homem e da mulher, porque eles já são completamente diferentes. E aqui vocês conseguem ver em rosa os vírus do homem, que já está entrando no estágio final da doença, que a gente sabe que os vírus
começa a parar um pouco de ter essa diferenciação, porque a quantidade de linfócitos TCD4 está minúscula e os que são realmente fitness, que conseguem replicar, então eles acabam diminuindo a diversidade. Com o avanço de todas as tecnologias, principalmente do NGS, a gente sentiu necessidade de integrar essas informações. Então, foi daí que surgiu o termo de System Biology. Então, tudo que a gente faz na bancada, desde informações geradas a nível visíveis em órgãos, até células e depois essas redes moleculares todas que eu falei aqui, você precisa integrar esses resultados de uma forma que você leve a um desfecho realmente do que você está observando. Então, dentro da clínica, o que a gente consegue imaginar é que é lançada uma hipótese, né, na clínica, você observando um paciente, a forma que ele está, a forma que ele responde a determinado medicamento. Essa hipótese, você coleta, então, material desse paciente através de coleta de biópsia, sangue, enfim. Isso vai levar a toda a pesquisa que a gente desenvolve dentro dos laboratórios, que gera uma quantidade de dados absurda, e você precisa ter a integração, então, desses dados. Isso é System Biology. E são muito poucas pessoas que trabalham com isso, que vêm aqui no curso, mas as que trabalham mostram resultados realmente muito bonitos. A maior base de dados que mostra um pouco desse System Biology dentro do HIV é o HIV Databases. Ele tem realmente muita informação lá dentro. Quem nunca entrou no site, dê uma olhada. Tem realmente muita coisa, tanto na área de sequência, quanto na área de vacina, imunologia. Eles, inclusive, colocam links para artigos e tudo mais. Então, é realmente bem interessante vocês darem uma fuçada nela, porque é um database muito legal de se conhecer. Nesse artigo, estou mostrando um exemplo de como a biologia de sistema funciona. Ele foi publicado em 2015, então, né, já está um pouquinho desatualizado, mas ele é um dos maiores artigos de análise de sequência e variantes. Então, eles analisaram mais de 1.600 indivíduos e fizeram genoma completo, né, desses indivíduos, do HIV desses indivíduos. Então, pegaram grupo M, duas formas todos os subtipos, mais duas formas recombinantes, N, O e P, o que é quase uma raridade encontrar, mas eles colocaram, e tipo A e B do HIV2. Então, isso é basicamente um resultado NGS. Então, você gera uma montoeira de sequências e você vai colocar isso na forma de uma tabela, mostrando ou a diversidade entre essas sequências ou a similaridade entre elas. Aqui eles optaram mostrar a diversidade. Então, o que a gente vê aqui aqui mostrando a diversidade em nucleotídeos e aqui mostrando a diversidade em aminoácidos. Então, se você pega o HIV1, grupo B, se você pega B com B, entre as sequências que foram analisadas, elas tiveram uma diversidade entre elas de 8,6% em nucleotídeo. Em aminoácidos, foi de 12,9%. E assim por diante. Você vai lá, B com A1, B com C, B com D, para ver a diversidade em aminoácidos e para ver a diversidade em nucleotídeos. Quando você pega, por exemplo, o HIV2 com o subtipo B do HIV1, você vê uma diversidade em nucleotídeo de 47%, ou seja, eles são bem divergentes. O que corrobora com tudo aquilo que a gente estava vendo com sequenciamentos mais simples, mas que agora mostrou isso em larga escala. Então, essa árvore genética super estilizada que eles fizeram aqui corrobora muito as informações que estavam sendo geradas, mas agora com distância entre elas, né? Então, quanto eles são próximos uns dos outros, quanto esses subtipos realmente divergiram provavelmente um dos outros, né? Aqui eles fizeram uma análise muito completa, mostrando quais proteínas do hospedeiro
mostrada por essas bolinhas azuis aqui, interagem com proteínas do HIV, então TAT, GP41, GP120, todas as proteínas do HIV aqui, e aqui diversas proteínas do hospedeiro. Obviamente eu tirei a parte que mostra cada uma dessas proteínas, porque ia ficar muito carregado, mas mostrando realmente a interação. O Heavy interage com uma montoeira de proteínas nossas, e aqui proteínas do hospedeiro também, que interagem com mais de uma dessas proteínas do HIV. Então, mostrando realmente a rede de interação realmente entre essas proteínas. Eles terminam... O artigo tem mais de 18 páginas de resultados, tá, gente? Quem quiser procurar, é um artigo bem lindo, bem descritivo, realmente. Mas eles finalizam o artigo com essa figura, mostrando um mapa integrado, né, dessa diversidade genética, juntamente da estrutura tridimensional das proteínas do vírus. Então, dentro da biologia de sistemas, os pesquisadores sentiram a necessidade de separar uma parte de imunologia específico, porque a interação entre patógeno e hospedeiro é sempre um negócio, e mesmo autoimune, diferenças tanto na microbiota, diferença de peso. Já viu que a obesidade está relacionada com várias outras diferenças de função do sistema imune. Então, criou-se uma área específica para trabalhar de imunologia, que se chama System Immunology, né? E o foco da área realmente é determinar essa interação de patógenos, de mudanças físicas e fisiológicas com o sistema imune. Então, várias técnicas são utilizadas aqui: citometria, Next Generation Sequence, o Luminex, que a Andrea citou, metabolômica, microarrays, microarrays de proteínas, de nucleotídeos, enfim, muitas coisas. E uma das aplicações dentro do System Immunology é realmente a identificação da produção de anticorpos neutralizantes. Então, dentro, a doutora Esper até falou que são as próximas vedetes, realmente, porque está todo mundo usando anticorpos neutralizantes, e a forma de se conseguir um anticorpo neutralizante é basicamente a mesma. Assim. Você precisa identificar indivíduos que produzam esses anticorpos, ou então que tenham anticorpos que tenham função neutralizante, e tentar replicar esses anticorpos de alguma forma. Então, para replicar esses anticorpos em larga escala, basicamente produção in vitro, né, através de antígenos específicos ou através da própria amostra do paciente. Aqui eu vou mostrar para vocês como faz através da amostra do paciente. Então, basicamente, você vai isolar as células produtoras de anticorpos, que são os linfócitos B. Você isola eles através da citometria de fluxo, com uma funcionalidade um pouco diferente da citometria, que se chama sorting. E essas células isoladas, a gente coloca elas, uma célula em cada um dos postos de uma placa de 96. E isso segue para detecção da sequência que esse único plasmoblasto está produzindo, para saber qual anticorpo está sendo gerado naquele único plasmoblasto. Essa sequência passa por uma série de filtros de qualidade para saber se a sequência realmente é produtiva ou não. E depois de algum algebrismo, a gente pega essa sequência gerada, forma um anticorpo monoclonal por clonagem, coloca isso numa bactéria para produção em larga escala, depois isso é testado em vivo, in vitro primeiro, in vivo depois, e pronto, depois de um pouquinho de trabalho, você tem um anticorpo neutralizante. Não é bem assim. A gente leva quase 2 anos para produzir um anticorpo que realmente funcione, que realmente seja neutralizante, que nos testes in vitro, em vivo, ele não mostre nenhuma citotoxicidade, nenhuma interação diferente, nada desse tipo. E isso dá bastante trabalho. É uma produção de dados gigantesca. Cada um desses passos que são feitos gera muitos dados. A produção de sequências, a clonagem, tudo isso gera dados que precisam ser analisados para garantir que isso esteja certo, o passo a passo esteja certo. Então, a gente pode imaginar que a biologia de sistema, a imunologia de sistema,
ela é uma árvore e que a formação de dados são as raízes dessa árvore. E se você não forma dados que corroborem realmente aquilo que você está vendo, você planta uma macieira e você vai colher banana realmente, porque não bate uma coisa com a outra. Então, a gente precisa garantir que tanto os dados que estão sendo colocados lá, quanto a análise que está sendo feita desse dado, seja feito da forma mais ética possível, sem manipulação, sem inclusão de coisas que não existem, nem nada do tipo. Então, porque é daí que surge que a vacina causa autismo, né, e que a gente tem DNA de arroz nas nossas células do intestino, então, que acabam sendo um atraso gigantesco para todo mundo que trabalha com ciência, porque você precisa parar tudo que você está fazendo para explicar que o cara fez, né, porcaria, e não é bem assim que funciona. Então, a análise desses dados, a geração desses dados tem que ser feita de uma forma muito clara e muito correta. E é isso. Obrigada.